Muito bom a gente poder estar mais uma noite aqui, né? Na casa de Deus, tendo a oportunidade de cultuar, glorificar e agradecer o nome dele, né? A gente tem que entender que é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, porque se nós chegamos até aqui hoje, é porque o Senhor vem cuidando de nós, né? E veio cuidando de nós no decorrer da semana. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Amém? Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos, Pai, que através do Teu Espírito, o Senhor nos ilumine, meu Deus, para que a gente possa assimilar o que foi dito aqui, Pai, e podemos viver, meu Deus, isso na prática, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, dando sequência aqui na carta aos Colossenses, eu acredito que nem todos os irmãos tiveram em todas as pregações de Colossenses. Então, eu acho importante a gente fazer um panorama do que foi falado até agora, para a gente entrar bem alinhado no texto. A carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, quando Paulo estava numa prisão domiciliar, né? Ela foi escrita junto com outras cartas, na mesma época, que é Efésios, Filemão e Filipenses. Só que quem plantou a igreja de Colossenses não foi Paulo, foi Epáfras, né? Que era um discípulo de Paulo. Epáfras provavelmente se converteu quando Paulo esteve em Éfeso, num período de 3 anos, plantando a igreja em Éfeso e pregando o evangelho. Então Epáfras ele funda a igreja em Colossos, ele planta a igreja lá, e num determinado tempo, ele começa a ter dificuldade, que começa a haver falsas doutrinas, a infiltrar falsas doutrinas, heresias, que começa a confundir a cabeça de alguns irmãos, né? E era uma junção de heresias, né? Isso daqui foi uma coisa muito específica àquela região. A gente não vê na Bíblia, em outro lugar que aconteceu isso, né? Foi uma junção de heresias, que foi o legalismo judaico, o ascetismo, né? O misticismo, neoplatonismo, e essa junção de heresias ficou conhecido como a heresia de Colossos. E foi um negócio muito específico, né? Aquela região ali, muito particular, peculiar aquela região. O gnosticismo também. O gnosticismo aqui era um gnosticismo incipiente, né? Ele ainda estava no princípio. Então, Epáfras, ele se vê em dificuldade, ele pede ajuda para Paulo. E Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos, desmanchando todas essas heresias,
dizendo que Cristo é suficiente, que eles não precisavam de nada disso. O gnosticismo e essas heresias, é importante a gente saber, irmãos, que elas não combatiam a existência de Cristo, elas combatiam a suficiência de Cristo. Cristo não era suficiente para salvar e Cristo não era suficiente para nos reconciliar com Deus. Então, falando de uma maneira bem breve dessas heresias, o gnosticismo, né, que é a dualidade, corpo mau, espírito bom, isso aí contrastava com a encarnação de Cristo. O ascetismo, como o corpo é mau, punir o próprio corpo, castigar o próprio corpo para se tornar mais espiritual. O misticismo, o neoplatonismo, eles acreditavam que no espaço havia um local que se chamava pleroma. E nesse pleroma habitavam-se os seres celestiais, inclusive os anjos. E para eles terem acesso a Deus, eles tinham que cultuar os anjos. Então Paulo ele desconstrói isso daí com essa carta. Para que vocês vão cultuar anjo se vocês têm aquele a quem os anjos adoram? Se você tem o dono dos anjos. Inclusive, depois, se os irmãos quiserem ver, lá em Hebreus 1, capítulo 1 a 14, tem lá falando sobre a suficiência, a soberania de Cristo sobre os anjos. E o legalismo judaico, que era a circuncisão, guardar datas festivas, se abster de determinados alimentos, guardar o sábado. Então, Paulo ele escreve desconstruindo essa junção de heresias. E o cerne dessa desconstrução está lá no capítulo 1, do versículo 15 ao 20. É o coração dessa desconstrução. Nós não vamos ler porque não é esse o texto que eu vou falar aqui. É só um panorama. E em relação ao legalismo judaico, irmãos, eu acho importante pontuar isso aí. Eram coisas que apontavam para Cristo. Como o Antigo Testamento, se a gente pegar desde Gênesis, Êxodo, profetas maiores, profetas menores, até João Batista, tudo apontava para Cristo. Era uma sombra. A partir do momento que Cristo veio, não precisa mais da sombra, que o dono da sombra veio. Se concluiu nele. Né? Por exemplo, eu estou num dia ensolarado, chega alguém atrás de mim, né? Eu vejo a sombra, eu não sei quem que é, mas pela sombra eu sei algumas características. É homem, estatura média, eu tenho algumas características. A partir do momento que a pessoa vem na minha frente, eu sei quem que é. Eu não preciso mais da sombra. Então é isso. Então Paulo ele escreve desconstruindo. E na carta aos Colossenses, o capítulo 1 e o 2, ele dá ênfase à suficiência de Cristo. E o 3 e o 4, ele começa as implicações práticas da doutrina de Cristo. Né? Então, a partir do capítulo 3, instruções para a nova vida, né? Revestir-nos revestirmos da nova natureza, que foi o que o pastor Beto pregou. Instruções para as famílias cristãs, que foi o que o pastor Lucas pregou. E agora a gente entra na parte em que Paulo escreve a doutrina de Cristo, um padrão para os escravos e senhores. Trazendo para o nosso contexto, para os empregadores e colaboradores, funcionário e patrão. Mas primeiro, nós temos que entender o contexto dessa época. Entender o contexto dessa época. A escravidão aqui não foi igual à escravidão que teve no Brasil. Os escravos aqui, quem que era escravo? Eram os filhos de escravo, os prisioneiros de guerra, e quem se vendia ou vendia o próprio filho para pagar dívida. Então, os seus senhores, eles tinham direito de vida ou morte sobre os escravos. Né? Era legal isso aí, isso era legal. Né? Então, esses escravos, eles viviam uma situação muito difícil. O contexto deles era muito difícil. Eles, literalmente, eles eram um objeto na mão dos seus senhores. Né? Eles eram um objeto. E nós temos que entender que a Bíblia, ela
ela não defende a escravidão. Nós temos que entender o contexto sociocultural da época. A Bíblia não defende a escravidão. Tanto que lá na carta a Filemão, né, Paulo ele intercede a favor de Onésimo. Onésimo tinha cometido um desfalque a Filemão, que era o seu senhor, e Filemão era um homem de Deus, né? Filemão era um servo de Deus, e Paulo e Onésimo causam algum prejuízo para ele, foge, pede ajuda a Paulo, e Paulo intercede a seu favor. E ele fala assim: Filemão, não o receba mais como escravo, mas como seu irmão em Cristo. E se ele te deve alguma coisa, cobre de mim. Então, pelo contrário, mas aqui era um contexto, a Bíblia não defende, mas era um contexto sociocultural, né? E outra coisa, irmãos, o Evangelho, ele não veio para derrubar estruturas da sociedade. O pastor Lucas falou um pouco aqui em relação à política, e é isso aí. O Evangelho veio para transformar o coração, para transformar a vida. A gente pega desde os cristãos, lá antigamente, a gente vê Deus intervindo pelo seu povo a todo instante, né? Porque se Deus quiser, Ele muda o sistema a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Ele muda a hora que Ele quiser. Ele é soberano. Mas a gente vê Deus intervindo pelo seu povo, mas o Evangelho transformando vida, transformando o coração. O Evangelho veio a nós para que nós nos arrependêssemos e fôssemos salvos. Esse é o grande propósito do Evangelho. Esse é o grande propósito do Evangelho. Então aqui, Paulo ele dá um padrão para aqueles escravos e aqueles senhores. Como eu disse, trazendo para o nosso contexto, funcionário e patrão. E o que é o padrão do mundo hoje? Como é que é o padrão que nós vivemos hoje no mundo? Nesse mundo corporativo que a gente vive. Como que é esse padrão? Qual que é o foco desse padrão? Fazer para a glória de quem? É fazer para si mesmo. O alvo do padrão do mundo hoje, para quem não é nascido de novo, é fazer para si mesmo. E nós também temos que entender, irmãos, que nós não podemos gerar expectativa e que quem não é nascido de novo se comporte dessa maneira que Paulo escreveu aqui. Nós não podemos gerar essa expectativa. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos reagir conforme a ação que nós recebemos. Nós não podemos. Porque mesmo que eles queiram, né, quem não nasceu de novo, quem não foi ressuscitado em Cristo, mesmo que queira viver esse padrão que Paulo nos mostrou aqui, escreveu do versículo 22 ao capítulo 4:1, mesmo que queira, não consegue. Porque a pessoa está morta espiritualmente. E a palavra morte aqui significa separado de Deus. Está insensível para as coisas de Deus. Eles não vão conseguir viver esse padrão. Tá? Então, nós temos que estar preparados para entrar em divididas, irmãos. E essa dividida não é machucar ninguém. É ser machucado por causa do Evangelho. A gente vê o ministério de Cristo. Isso aconteceu com Cristo durante toda a passagem dele aqui. E não é diferente conosco. Não é diferente. Então, o padrão do mundo é um padrão que o foco principal, generalizando, é o dinheiro. É o dinheiro. O colaborador, ele trabalha buscando ter um salário melhor, ter uma promoção, virar gerente, abrir a própria empresa, comprar um carro melhor, vestir roupa melhor, se alimentar melhor, né? Dar uma qualidade de vida para a família melhor, viajar. O empregador, a mesma coisa, aumentar o capital de giro, aumentar a liquidez, abrir filial, abrir franquia, comprar carro, viajar, comprar casa na praia e assim vai. Tem problema nisso aí? Não, não tem problema.
Para quem foi ressuscitado em Cristo. Tem problema nisso aí? Não tem. Eu vi um texto que foi atribuído a Billy Graham, que fala assim, não é pecado possuir riqueza. O pecado é a riqueza de possuir. Então a questão aqui é o propósito. A questão aqui é o seguinte: estamos fazendo para a glória de quem? De quem? Então o padrão do mundo é esse aí. E para conseguir o que quer, para atingir o objetivo, geralmente, tem as exceções, porque tem pessoas que não são convertidas e têm uma vida íntegra, têm uma vida correta, mas ainda assim fazem para a glória deles mesmos, não fazem para a glória de Deus. Então, para conseguir o que quer, passa por cima de valores, por cima de princípios, por cima de pessoas, por cima de regras. E ao normal e ao errado que é normal. Ao errado, é errado, mas é normal. Eu aprendi assim. O meu superior age assim. O meu concorrente age assim. Eu faço também. E não tem peso. A pessoa sabe que é errado, ela sabe, mas é normal. Ela chega à noite, deita e dorme. Como eu falei, o sistema do mundo, o padrão do mundo, as pessoas estão insensíveis às coisas de Deus. Então, o errado é normal, não tem peso. Diferente para quem ressuscitou em Cristo. Diferente, porque nós temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. E o que é errado não é normal. Gera um peso da consciência, gera uma sobrecarga. Isso daí faz com que a gente repense a nossa atitude. Eu tive muitas experiências, irmãos, assim na minha vida, antes da minha conversão, sendo colaborador e também empregador, e depois da minha conversão, sendo colaborador e empregador. É mais difícil seguir esse padrão aqui que Paulo nos deu, seguir o padrão de Cristo. É mais difícil, porque nós vivemos dentro de um sistema, nós estamos remando contra a correnteza, nós vivemos dentro de um sistema que é contrário a isso aqui, que não tem um entendimento disso aqui. Então é mais difícil. Então, provavelmente, no nosso ambiente de trabalho, possa haver imparcialidade, possa haver perseguição, possa haver ser tratado de maneira diferente aos outros. Isso pode acontecer, porque nós vivemos num sistema oposto ao que Paulo nos passou aqui. Mas depois nós vamos ler esse texto aqui novamente. Nós não podemos abrir mão disso aqui, porque esse padrão aqui, irmãos, que Paulo escreveu, não é opcional. Se a gente for ver os verbos aqui, está tudo no imperativo. Então nós temos que buscar viver isso aqui. Obedeçam, sirvam, trabalhem. Então não é opcional. Nós temos que buscar viver esse padrão. E vamos abrir lá vamos abrir primeiro em Efésios, capítulo 2, versículo 1, irmãos.
Efésios 2:1. Aqui, como eu disse, a carta aos Efésios, ela foi escrita na mesma época que aos Colossenses, só que para crentes também, né? Paulo escreveu para crentes como Colossenses, só que aqui a carta aos Efésios, ela trata mais da doutrina, da eclesiologia, a doutrina da igreja. Em Colossenses, mais a suficiência de Cristo, mas elas são bem parecidas. E aqui no capítulo 2, versículo 1, Paulo, ele quis mostrar àqueles irmãos a condição que eles estavam antes de serem ressuscitados em Cristo. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, aqui mostra que quem não nasceu de novo não tem condição de seguir o que Paulo está dizendo aqui. Agora, vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, a nossa vida, ela não converte ninguém, mas a nossa vida, ela é e deve ser uma ponte para o Evangelho. Nós devemos, no nosso ambiente de trabalho, falar de Cristo para as pessoas. Mas além de falar, a gente tem que externar o que a gente fala. Viver o que a gente fala. É impossível nós fazermos 100% do que a gente fala, mesmo que a gente queira fazer e premedite não fazer. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas aquelas coisas grosseiras que aconteciam antes, não pode acontecer mais. Então, a nossa vida, ela pode ser uma ponte para a pessoa buscar o Evangelho ou pode afastar a pessoa do Evangelho. Isso pode acontecer. E nós devemos mostrar Cristo para as pessoas, não só em falar, mas também no agir. No agir. Nós não podemos pensar da seguinte maneira: se tem alguém no meu trabalho em que Cristo quer salvar, independente de eu falar ou não, ele vai ser salvo, vai. Ele vai, porque a pessoa ela é salva pelo Evangelho, né? Pelo Espírito Santo, não é por nós. Mas nós estaríamos errando por omissão. E nós devemos ser uma ponte para o Evangelho no nosso local de trabalho. Nós devemos ser. Que sentido que tem? Deus nos dá a vida todos os dias. Que sentido que tem nós vivermos sem ser uma vida para glorificar a Deus? Começa a perder o sentido, começa a perder o nexo. Porque a partir do momento que a gente vive dessa forma, nós não estamos fazendo para a glória de Deus. Nós estamos fazendo para a nossa glória. Nós não estamos seguindo o que Paulo escreveu aqui para esses escravos e para esses senhores. Nós estamos fazendo para nós, para o sistema que nós vivemos hoje. Então, nós temos essa responsabilidade como igreja
né, de Cristo aqui, quer ter uma vida para a glória de Deus, é ser uma ponte para o Evangelho, para as pessoas. Irmãos, se a gente for ver o contexto aqui, era muito mais difícil para esses escravos seguir esse padrão do que para nós. Porque eles não tinham expectativa física. Chegar no fim do mês, receber o salário, ou no final da semana, receber uma recompensa material. Eles não tinham essa expectativa, como nós temos. Eles malemar recebiam comida e água para continuar vivo e prestando serviço para o seu Senhor. Então o contexto deles era muito mais difícil que o nosso. A situação deles era muito mais difícil que a nossa. Nós temos, a gente trabalha e recebe a gratificação pelo nosso serviço prestado. Eles aqui não. Então, vamos no versículo 22. Escravos, em tudo, obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. A gente vê aqui, irmãos, que isso aqui não é uma condição. Tentem obedecer, não é obedeçam, está no imperativo. Então você imagina a condição desse escravo aqui, né? Tem que obedecer ao seu senhor, fazer de maneira correta, sabendo que daquele trabalho ele não seria gratificado. Daquele trabalho humano ele não seria gratificado. A condição deles era muito pior que a nossa. A esperança deles estava em Deus. Estava em Deus. E nós também a gente também deve pensar dessa forma. Por mais que para a gente seja mais fácil, nós temos que fazer para a glória de Deus. A partir do momento que a gente faz para a glória de Deus, a gente vai ser correto no nosso trabalho. Quando a gente faz para a glória de Deus, nós vamos ser íntegro, correto. O nosso empregador estando olhando ou não, nós não vamos mudar a nossa atitude, porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Mas se nós fizermos visando naquilo que o nosso trabalho pode nos dar, no salário, nós não vamos conseguir viver esse padrão aqui. Nós não vamos. Porque para viver isso aqui, irmãos, por nós mesmos, a gente não consegue. Humanamente, a gente não consegue. Nós temos que estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para poder viver esse padrão. Então, esses escravos, eles tinham uma condição muito pior que a nossa, mas a esperança deles estava em Cristo, não estava aqui. O versículo 23, em tudo que fizerem, trabalhem, não é tentem trabalhar. Trabalhem de bom, é aqui mesmo, né? Não, é isso aí mesmo. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Isso aqui é difícil. Imagina, o contexto deles também era muito pior que o nosso. Você ter ânimo para trabalhar sendo um escravo, açoitado, humilhado. Os escravos aqui, irmãos, o Senhor tinha direito de vida ou morte sobre eles. Então, por exemplo, se o escravo fugisse, ele poderia sofrer várias punições, desde ser marcado com ferro quente, para ficar registrado ali que ele era um escravo fujão, açoitado, ter o olho vazado, e até mesmo morto para servir de exemplo para os outros. Isso era legal. O Senhor deles tinha esse direito de fazer isso aí. Então eles eram um objeto. Então imagina eles ter ânimo para trabalhar num ambiente desse. Mas
A esperança deles estava em Cristo. Pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Isso daqui é uma coisa que eu passo muita dificuldade nisso daqui, irmãos. Eu vou ser sincero. Tem dia que falta ânimo. Falta ânimo. Eu acredito que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas, quando isso acontece, nós devemos orar e pedir para o Senhor nos dar graça. Pai, me ajuda. Está difícil. Eu não estou conseguindo. Vocês podem ter certeza que o Senhor vai nos dar graça para fazer aquilo que a gente deve fazer. Porque não é todo dia que a gente está com ânimo. Mas ainda assim, nós devemos seguir esse padrão. Trabalhar de bom ânimo. Como se fosse para Deus. O nosso Senhor é Cristo. O contexto desses escravos aqui era muito pior, irmãos. Muito pior. Como é que vai ter ânimo num ambiente desse? Então eles trabalhavam para a glória de Deus. A recompensa deles não estava aqui. O foco deles não estava aqui. Versículo 24. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa. E de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então esses escravos aqui, a recompensa que eles esperavam, que eles aguardavam, não era física. Não era chegar no final do mês ou no final da semana e ser valorizado e receber pelos serviços prestados. Não era. Eles não tinham isso. Não tinham isso. A herança deles, como recompensa, estava no Senhor. E o Senhor deles é Cristo. E a partir do momento que a gente, no nosso trabalho, a gente faz e age para a glória de Deus, nós vamos conseguir viver esse padrão, irmãos. E por mais, isso também acontece, por mais que a gente não seja valorizado, descriminalizado, perseguido, continuemos a fazer para a glória de Deus. A nossa herança não está aqui. Hoje à tarde eu estava deitado na minha cama lá e do nada eu comecei a palpar aqui a clavícula. Comecei a palpar, olha para você ver que loucura, né? E o osso. Aí me veio à memória, né, pessoas queridas, nossa, que morreram. Que morreram. E porque materialmente é o que vai sobrar de nós. É o que vai sobrar. As coisas físicas, os tesouros, eles ficam. Eles vão ficar. Mas a nossa herança no Senhor não. A nossa herança no Senhor não. E então, assim como esses escravos, irmãos, que tinham um contexto muito mais difícil que o nosso, nós temos que fazer para a glória de Deus. A nossa herança não está aqui. Não está aqui. E passa rápido, irmãos. Passa rápido. O tempo passa rápido demais. Demais. Daqui a pouco, se Cristo não voltar, já está chegando a senha nossa. E é verdade. Isso não é exclusividade de um e de outro. Então, nós temos que entender que isso aqui é uma passagem. Mas se nós estamos aqui, tem um propósito para a gente estar. Além da nossa salvação, tem um propósito. Quer ser a igreja de Deus. Quer ser uma ponte para o Evangelho. Aonde a gente esteja. Né? Como o pastor Lucas pregou aqui, umas famílias, né? Esposas, sejam submissas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam ao seu pai, seus pais, e pais, não irritem seus filhos. Isso é um padrão também. Nós temos que viver. Não é opcional. Porque
se a gente não pensar dessa forma, né, e não viver a cada dia um dia de renúncia, e buscar viver esse padrão aqui que Paulo escreveu, foi o que eu disse antes, irmãos. Para pensar, começa a perder o sentido, começa a perder o nexo. Começa a perder o nexo. Né? E a gente começa porque é sutil, a gente começa a viver o padrão do nosso ambiente de trabalho. E de ponte para a pessoa buscar o Evangelho, a gente pode fazer com que ela se afaste do Evangelho. Né? Isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. E está cheio disso aí hoje, irmãos. Né? Cheio de maus exemplos. De pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãos, mas falam de Cristo, mas agem de forma totalmente oposta ao que falam. Então você imagina uma pessoa no nosso trabalho vendo isso daí, ela vai falar, o cara fala de Cristo e faz igual eu faço. Age ao contrário do que fala. Por que eu vou buscar Cristo? Nós não podemos jogar isso daí no colo de outra pessoa. Nós vamos ler isso aqui no capítulo 25, agora, no versículo 25. Nós não podemos jogar. Isso aí vai ser cobrado de nós, irmãos. É a omissão. A omissão. É a desobediência. Nós temos que viver uma vida em obediência. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas a maravilha é que nós temos o Espírito Santo, que nos identifica o erro. Mostra para nós que o errado não é normal. E em cima desse erro a gente cresce e busca não fazer mais. Nós não podemos viver uma dicotomia. Não podemos viver dessa forma. Né? Padrão de Cristo dentro da igreja e padrão do mundo fora da igreja. Dentro da igreja não é tão difícil. Não é tão difícil. Agora, fora da igreja, nós temos que viver da mesma forma. Da mesma forma. Como servo de Deus. Para a glória de Deus. Em tudo que a gente fazer para a glória de Deus. Tudo, tudo. Eu já tive a oportunidade, já, irmãos, eu só vou contar de maneira breve aqui. Teve uma vez que eu trabalhava para uma empresa. Essa daí eu posso falar, eu não quero dar muito exemplo, porque a gente acaba expondo pessoas. Isso daí não é bom. Não é bom. Mas isso daí eu vou falar porque eu não vou citar nomes e não foi aqui também. Eu trabalhava para uma empresa, eu já tinha me convertido. O Evangelho tinha me convertido. Né? E eu fiz a venda de uns inseticidas para um produtor que eu prestava consultoria para ele de café. E quando eu fui carregar, o cara do estoque falou para mim, Aurélio, você sabia que está vencido esse produto? Eu falei, não, está vencido. Aí eu fui lá conversar com o gerente. Aí o gerente, está vencido. É claro que ele sabia, né, porque é ele que autoriza a venda. É tudo. Está no sistema, ele tem que dar o ok, para ver margem de lucro, tudo isso aí. Passa pela mão dele, então ele sabia que estava vencido. Eu preferi não me falar. Aí ele me propôs rasurar a data de validade e colocar outra data. E o detalhe, não estava só eu e ele numa sala, tinha mais gente perto, tinha outros vendedores perto. Eu falei para ele, não, você sabe que eu não vou fazer isso aí. Eu errei muito, sabe, irmãos, assim, no decorrer, depois de convertido, no ambiente de trabalho. Mas eu glorifico a Deus porque eu nunca tentei agradar homens, desagradar a Deus para fazer média. Desagradar a Deus para fazer média com homens. Nunca. A gente tem que agir com sabedoria. Né? Mas isso aí é uma coisa que eu nunca fiz premeditadamente. E ele me propôs isso aí. E aí eu tive que pegar,
Falei, não, você sabe que eu não faço. Aí ligar para o produtor, explicar para ele a situação, falar, aconteceu assim, você me perdoa, você está vencido. Eu não sabia. Tá? Eu não sabia. Mas aí eu tinha ligado já para o cara da empresa, o desenvolvedor de mercado. Ele falou assim, a eficiência do produto continua. As empresas colocam uma margem de segurança muito grande. O gerente tinha me falado também, se quiser vender mais barato, mas ele tinha que ter falado isso antes. Mas por quê? Para o produtor, isso se você não quiser, tem a opção da gente ver um outro para substituir isso aí. E aí ele falou para mim, não, pode ser esse vencido aí, se a eficiência continua, você faz um preço mais barato. Mas enfim, isso daí foi uma coisa bem grosseira, né? Uma coisa bem grosseira, que salta aos olhos até de quem não nasceu de novo. Mas isso daí são coisas que acontecem no nosso cotidiano, no trabalho. Acontece porque é o sistema que a gente vive. Né? Mas o que Paulo pede aqui não pode ser negociado. Isso aqui não é negociável. Ou a gente faz para a glória de Deus, ou a gente não faz para a glória de Deus. Não existe meio termo. Né? Eu vou fazer conforme me convém. E de vez em quando eu tenho que fazer uma média para o meu chefe, para o meu colaborador. Isso aqui não é negociável. Mas isso pode acontecer, são situações que podem acontecer. Pode acontecer e nós não podemos cobrar, né, de quem não é convertido, irmãos, que haja conforme esse padrão, porque para eles é normal. Essa é uma verdade. Não falo isso aqui estou falando uma realidade, para eles é normal, porque eles não têm essa sensibilidade. Não conseguem, nem que queiram, conseguem seguir esse padrão. Nem que queiram. Então, isso não é coisa que pode acontecer. E às vezes acontece de maneira sutil. Sutil. Bem pequena, a gente vai se deixando acontecer. Quando vê, vai ganhando uma proporção muito grande e a gente está agindo conforme o padrão do mundo. Sendo que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Através de Cristo em nossas vidas, através de Cristo em nós devemos mostrar Cristo naquele lugar. E ser a ponte para o Evangelho, e não o contrário. O versículo 25 fala assim, mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram escolhidos, vocês são salvos, mas se vocês não seguirem esse padrão aqui, vocês vão sofrer a consequência. Não vai haver favoritismo. É isso que Paulo está fazendo. Agora você imagina, irmãos, para esses escravos ouvir isso, ler isso. Se eles não fizerem, eles vão sofrer a consequência. Não é muito mais difícil do que para nós o contexto deles? Eu sou um escravo, eu tenho uma vida que eu não posso gerar expectativa nenhuma aqui. E ainda assim, se eu não agir dessa forma, eu vou sofrer as consequências. Que também não é opcional. Aqui é uma afirmação. Mas eles viviam para a glória de Deus. A herança deles não estava aqui. Pensamento nas coisas do alto. E a gente vai para o capítulo 4, versículo 1. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm o Senhor no céu. Trazendo para o nosso contexto,
quem é empregador aqui. Acredito que muitos aqui já ouviram falar, ou já viveram isso. Mas eu pago em dia. Mas aqui você recebe em dia. Lá, o mês lá tem 40 dias. Pagar em dia, irmãos, está sendo nada mais, nada menos do que justo. Não está sendo bom. Não está sendo bom pagar em dia. A pessoa prestou serviço, ela está recebendo. Está sendo justo. Então isso daí não pode ser uma desculpa para maltratar um subalterno, para desfazer de uma pessoa, para agir com parcialidade. Está sendo justo. Se você der uma gratificação além do salário, aí você está sendo bom. Aí você está sendo bom. Mas também não pode servir como desculpa para lá na frente jogar isso na cara da pessoa. E sejam imparciais com seus escravos. Irmãos, imparcialidade, isso é importante também. Mesmo que a gente seja empregador e na nossa empresa tenha algum irmão que trabalhe de colaborador para a gente, ele não deve ser tratado com parcialidade, algo que não é crente. Ele deve ser tratado da mesma forma, se eles tiverem o mesmo cargo. Não deve. Deve ser tratado da mesma forma. E aí Paulo fala de novo, lembrem-se de que vocês têm um Senhor no céu. Então, no caso desses senhores aqui também, era mais difícil para eles também. Era mais difícil seguir esse padrão aqui. Porque eles tinham autoridade total na mão. Eles tinham, como se diz o ditado, a carta branca. Eles tinham poder de vida e morte sobre o escravo. Você imagina, né? O Senhor viver esse padrão aqui. O escravo não tinha piedade, né? Não tinha piedade. Né? Para nós é mais fácil viver esse padrão do que o contexto deles aqui. Para a gente viver isso aqui, irmãos, não tem outra forma, outra maneira para a gente viver esse padrão. Vamos lá já está perto aí, Colossenses 10. 3:10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. A única forma da gente viver isso aqui dessa maneira, buscar viver dessa maneira, errar o mínimo possível, buscar fazer para a glória de Deus, independente da circunstância, da dificuldade que a gente viva no dia a dia, continuar fazendo para a glória de Deus, sabendo que Deus não desampara os seus. Quando a gente vive uma vida para a glória de Deus, a gente tem no mínimo a certeza que a nossa herança não está aqui. Que a nossa herança não está aqui. E outra coisa, Deus não desampara aquele que vive em conformidade à sua vontade. Obediência gera bênção. Desobediência gera consequência. Isso é fato. Mas como é que nós vamos revestir da nova natureza? Sermos renovados à medida que aprendemos a conhecer o Criador e se tornar semelhantes a Ele para viver esse padrão. Pelo Evangelho, irmãos. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Como é que nós vamos ser semelhantes ao nosso Criador? O nosso Criador está revelado aqui na Bíblia, no Evangelho. Cristo está revelado aqui. Se nós não temos uma vida de relacionamento com o Evangelho, não tem como. Como é que nós vamos revestir da nova natureza se nós não conhecemos o Evangelho? Como é que nós vamos ser renovados a cada dia se nós não conhecemos o Evangelho? Como é que nós vamos buscar ser parecido com o caráter de Cristo se nós não conhecemos o Evangelho? Cristo está revelado no Evangelho.
Não tem jeito. Se a gente não viver dessa forma, como está escrito aqui em Colossenses 3,10, nós não vamos conseguir seguir esse padrão. Nós não vamos. Nós precisamos, assim, nós não podemos pensar que nós vamos conhecer a Deus, conhecer a Cristo, através de experiências sobrenaturais. Esse não é o padrão. Isso pode acontecer. Deus pode nos dar experiências com Ele. Mas a gente conhece a Deus é pelo Evangelho. É aprendendo, irmãos. É aprendendo. Por isso que nós precisamos entender que para a gente viver uma vida para a glória de Deus, nós temos que ter um relacionamento com a palavra. E quando eu falo aqui, irmãos, aprender, porque a gente vê que aqui sejam renovados à medida de que aprendem a conhecer o Criador. É aprender a conhecer. A gente só aprende no Evangelho. Criar o hábito na nossa casa, ter um horário para ler a Bíblia, meditar. Nós estamos tendo uma oportunidade muito grande aqui, irmãos, muito grande, né? De aprendizado aqui nessa igreja. Essa maneira com que vem sido as pregações, né? Pregações positivas, pega no começo de uma carta e vai embora. Isso daí, além da gente ser abençoado com a palavra, né? Porque a bênção que a gente recebe no culto é a palavra de Deus. Pode receber cura, libertação, pode, mas a bênção é a palavra de Deus. Além da gente ser abençoado com a palavra, a gente aprende. Não sei se todos os irmãos tiveram oportunidade de vir nas escolas dominicais. Aprendizado maravilhoso. O próprio culto de quinta-feira, a maneira com que está sendo feito. E ter o hábito de ter uma vida, uma relação com a palavra de Deus, uma relação com o Evangelho. A partir do momento que a gente vai buscando conhecimento de Deus através da palavra dele, o Espírito Santo ele vai trabalhar no nosso interior, irmãos, isso é fato. Vai abrindo o horizonte. E a gente vai vendo, sentindo a necessidade de multiplicar isso aí. É dessa forma que Deus age. E de mostrar Cristo para as pessoas, né? E mais do que isso, né? A gente tem que aprender para a nossa vida. Para a gente praticar para a nossa vida. Para nós. Né? O tempo já está corrido já. Quando o pastor Lucas, quando Deus começou essa obra aqui nessa igreja, através da vida do pastor Lucas e do pastor Levi, eu não sei se os irmãos que estavam aqui mais antigos lembram, tinha culto de manhã na época, manhã e à noite, e eu fui escalado para pregar algumas vezes. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, eu tenho que parar. Se eu quiser continuar, se for a vontade de Deus, eu tenho que aprender certo e aprender mais. E conforme eu fui aprendendo, e tem muito que aprender, não estou começando. E conforme eu fui aprendendo, Deus foi mostrando para mim. Você tem que aprender independente se você for subir lá para pregar ou não. Você tem que aprender minha palavra, tem que me conhecer, para viver aquilo que eu quero que você viva, para viver no padrão que eu quero que você viva, para não ser enganado por falsas doutrinas, para não ser manipulado, para mostrar Cristo para as pessoas, para viver uma vida para a glória de Deus. Eu tenho que aprender o Evangelho. Para me falar de Cristo para as pessoas, eu tenho que aprender o Evangelho. Eu tenho que crescer em conhecimento. Então, irmãos, vamos ficar com isso aí no coração, né? Pedir para que Deus aqueça essa chama em nós e nos motive
a conhecê-lo melhor. E só há uma maneira, através do Evangelho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Esse é o padrão, é o Evangelho. E para finalizar, uma aplicação aqui, né, nós temos que buscar, irmãos, a ser uma ponte para o Evangelho no nosso ambiente de trabalho. Nós temos que buscar viver esse padrão. Só conseguimos pela graça de Deus. Por nós a gente não consegue. Por nós a gente não consegue. Mas pela graça sim. Pela graça sim. Se nós estivermos próximos do nosso Criador, né, a gente consegue. Pela graça. Né? E a gente tem um exemplo muito que foi Filemão, né, que foi um senhor de escravos. Né? Um homem tinha posse, tinha riqueza, mas era um servo de Deus. A igreja se reunia na sua casa. Né? Ele teve um escravo. Os irmãos, a maioria dos irmãos, eu creio que conhece a carta de Filemão. Ele tinha um escravo que chamava Onésimo, que cometeu um prejuízo para ele e fugiu. Aí não fala na carta se Onésimo foi preso junto com Paulo ou ele foi pedir ajuda para Paulo, que era uma prisão domiciliar. Mas ele pede ajuda para Paulo, através da pregação de Paulo, pelo Evangelho, ele se converte. E se torna um homem de Deus. Aí Paulo escreve para Filemão, intercedendo por Onésimo. Receba como escravo, como irmão, não mais como escravo. Né? Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho convicção que a vida de Filemão, no momento da fuga de Onésimo, em algum momento, serviu de ponte para ele buscar o Evangelho. Porque a igreja se reunia na casa de Filemão, então ele deveria ter ouvido algumas vezes o Evangelho. E as atitudes de Filemão, porque Paulo fala de Filemão de uma maneira muito respeitosa, caridosa, então era de fato um homem de Deus. As atitudes dele, com certeza, serviu de ponte para Onésimo buscar o Evangelho. Então, irmãos, que nós sejamos essa ponte no nosso trabalho. Que as pessoas olhem para a nossa vida e sintam estimuladas a buscar o Evangelho. O que aconteceu na vida desse irmão ou dessa irmã, pode acontecer na minha. Eu vou buscar a Cristo. Que a gente possa ser essa ponte de aproximação das pessoas com o Evangelho e não afastá-las do Evangelho. Que Deus nos dê graça, nos faça, motive a crescer, a ter motivação, vontade de aprender, né? Crescer, né, no aprendizado e a gente consiga ter uma vida em todas as áreas da nossa vida, todas, viver uma vida para a glória de Deus. Deus abençoe a todos, irmãos.